Flamengo perde para time de nível Série B no Campeonato Brasileiro, passa mais uma vergonha no ano de 2023 e é eliminado da Libertadores, acabando com o sonho de todo rubro-negro de vermos o Flamengo numa final de Libertadores no Maracanã. Vamos falar disso aí após essa vinheta aí. Roda a vinheta do vídeo. Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja bem-vindo aqui ao canal Mengão Pós-Jogo, o nosso canal do Flamengo, o canal que fala do Flamengo, o canal que respeita o Flamengo e que respeita as cores do Flamengo, tá? Vamos falar do mais um vexame do Flamengo no ano de 2023, mas antes que eu me esqueça, né, eu quero pedir para você deixar teu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo, porque tem muita coisa para a gente falar aqui hoje, e se inscrever no canal. Para se inscrever, para tornar-se assinante do canal, é bem simples, basta você clicar aí na minha foto, no cantinho da tela, onde essa setinha está apontando, caso você esteja aí me assistindo pelo computador, ou aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem um botão escrito assim, inscrever-se, só clicar nele aí, caso você esteja me vendo por um aparelho de celular. Belezinha? Pô, dá essa moral pra gente aí, porque a gente é um canal pequeno, estamos aqui ainda lutando todo dia para crescer, estamos aqui falando do Flamengo diariamente, então, poxa, ajuda a gente aí, por favor, dá essa moral, deixa o like e se inscreve aí no canal. Mais de 90% das pessoas que veem o vídeo aqui do canal não são assinantes do canal, então, pô, dá essa moral pra gente aí, cara, assina o canal para ajudar a gente a crescer. Bom, vamos lá, olha só. Já viu aquela célebre frase, né? Que tudo aquilo que começa errado, termina errado. O Flamengo começou o ano de 2023 assim, ó. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar. E terminou o ano de 2023 fazendo aquela vergonha que nós todos assistimos ontem pela televisão. Qual é, Abimael? O ano de 2023 ainda não acabou para o Flamengo, não. Pô, para mim acabou, cara. Ah, mas o Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil. Hoje, na atual conjectura, a Copa do Brasil, ela virou um mero torneio de consolação. O Flamengo abandonou o Campeonato Brasileiro. Dificilmente o Flamengo vai conseguir virar isso aí. São mais de 12 pontos atrás do Botafogo. Dificilmente o Flamengo vai buscar esse título. Não acredito mais que o Flamengo busque esse título. Por uma série de razões. Basta vermos o que o Flamengo tem apresentado. E ontem o Flamengo jogou fora a oportunidade de ser o primeiro clube brasileiro a conquistar 4 Libertadores da América. Bom, mas aí vamos lá. Vamos começar primeiro pela diretoria do Flamengo. Essa diretoria lixo do Landim. O mesmo Landim que falava mal do Bandeira de Melo, porque dizia que na gestão Bandeira de Melo era uma gestão banana. E era de verdade, era uma gestão banana. Pelo menos o Bandeira de Melo, senhor Landim, quando o Flamengo perdia, ele botava a cara dele para dar entrevista, mesmo que fosse para falar um monte de bobagem. Mas ele pelo menos dava a cara dele para dar uma entrevista. Nunca se escondeu. Nesse ponto aí eu tenho que valorizar o Bandeira de Melo. Ele nunca se escondeu de nada. Ele sempre botou a cara dele para falar, mesmo quando era para falar bobagem. Muitas das vezes falou muita bobagem, muita. Mandou banana para o torcedor, uma série de coisas. Mas pelo menos ele colocava a cara dele para falar. Você, Landim, você não fala nada. Você não fala nada. Você só abre a tua boca para falar de museu e de estádio. Porque você é doido para vender o Flamengo. Enquanto o Flamengo estava vivendo uma das suas crises
Antes do jogo da Libertadores, aquela briga do Pedro lá com o preparador do Sampaoli, você estava viajando e querendo vender o Flamengo lá para o europeu. Então você é um dos culpados de tudo isso que está acontecendo. Na minha opinião, você, Landim, é o maior culpado de tudo isso que está acontecendo hoje no Flamengo. Você disse que não mandaria embora esse incompetente do Marcos Braz, que está à frente do futebol do Flamengo. Não tem como o Flamengo dar certo diante de um incompetente amador à frente do futebol. Eu sempre falo aqui, o Jorge Jesus foi obra do acaso. Não foram vocês que trouxeram Jorge Jesus. Quem trouxe Jorge Jesus para o Flamengo, vocês também demitiram, da mesma forma que demitiram o Dorival. Vocês deram um chute na bunda do Paulo Pelaipe. Então, se tem um culpado disso tudo aí, esse culpado é você, Landim. Você é o culpado. Tá? Os outros também têm sua parcela de culpa, mas você é o maior culpado de todos os vexames que nós passamos. Quando iniciou o ano de 2023, o ano já iniciou vocês dando 40 dias de férias para essa cambada de jogador preguiçoso que nós temos lá no Flamengo. Essa cambada de jogadores preguiçosos, mimadinhos, lá no Flamengo. O ano de 2022 ainda não tinha nem terminado ainda para o Flamengo, porque nós ainda tínhamos ambições no Campeonato Brasileiro de pelo menos chegar em terceiro lugar e ganhar uma graninha melhor. Não, nem isso. Os caras se deram férias. Voltaram apenas para fazer o jogo de despedida do Diego Ribas. Uma vergonha aquilo ali. Uma vergonha. Depois demitiram o Dorival, dizendo que o Dorival não tinha braço para segurar esse elenco. E vocês fizeram o quê quando os jogadores disseram que iam entrar de férias? 40 dias de férias, sabendo que em fevereiro nós iríamos disputar o Mundial de Clubes. Fomos para o Mundial de Clubes passar vergonha. Perdemos para aquele time fraquíssimo do Al Hilal. Ah, mas o juiz roubou a gente. Não interessa agora. Eu não estou aqui para ficar falando de arbitragem. Eu estou aqui para ficar falando do monte de vexame que nós passamos durante o ano de 2023. Marcos Braz, esse incompetente, quando o Flamengo terminou o ano de 2022, ele disse que iria trazer uma contratação que pararia o aeroporto. Estamos esperando essa contratação até hoje, porque os dois que chegaram são banco de reserva. O Alan e o tal do Luiz Araújo. Bancos. Não vou nem falar do Rossi. Nem desse eu vou mencionar. Que é outro também que está no banco. Foram contratações que fizeram para serem banco. E o Marcos Braz disse que não iria contratar jogador para ser mais um no elenco. Que ele iria contratar jogador para vir compor o elenco e brigar por posição. O que vemos hoje? Não temos um cara para disputar a posição com o Ayrton Lucas, porque o Felipe Luiz já deu. Me desculpa, é um pipoqueiro esse Felipe Luiz. Já deu. O Wesley, um garoto de 19 anos de idade, nós não temos um reserva pro Wesley, porque o Varela consegue ser pior que o Wesley. Porque o Varela não consegue ser titular nesse time. E olha que já teve oportunidades. E não conseguiu ser titular. Se não bastasse, vocês demitiram o Dorival, o cara que ganhou tudo o ano passado, só não ganhou o Brasileirão. Vocês demitiram o Dorival sem dar a mínima explicação de fato do que aconteceu para demitirem ele. Nós tivemos que descobrir através da imprensa que cobre o Flamengo no dia a dia os motivos pelo qual o Dorival foi demitido. Para me trazer Vitor Pereira, que foi um desastre. Aí, por último, me traz Jorge Sampaoli. Para que o Sampaoli veio para o Flamengo? Porque o Landim gosta dele. Ou seja, vocês não têm nem critério para contratar um técnico. Nem critério. E aí, quer saber a minha opinião, torcedor? O Sampaoli tem que ficar lá no Flamengo até o final do ano. Porque não vai resolver mandar ele embora agora. Vai mandar ele embora
Sabe por que eles vão, de fato, talvez mandá-lo embora? Porque é dessa forma que essa diretoria resolve os problemas do Flamengo. Tá tudo errado? Manda o treinador embora. Não tem cobrança para esses jogadores. Não tem cobrança. A gente não sabe o que o Juan faz lá no Flamengo, o que o Fabinho Soldado faz lá no Flamengo, a gente não sabe até hoje. E esses caras recebem para estar lá no Flamengo. Bruno Spindel só serve para aparecer nas coletivas para dizer que faz jus todas as palavras do Marcos Braz. Tá? Serve para nada também lá no Flamengo. Para nada. E aí, trouxeram o Sampaoli. Aí hoje a gente tem que ouvir, pelos meios de comunicação, que o Sampaoli não fala com os jogadores. Ué, mas não contrataram ele? Não sabiam disso? Que ele é todo fechadão, na dele. E que esses jogadores aí são tudo mimadinho. Querem um técnico que seja como o Renato Gaúcho. Aquele verdadeiro boleiro. Então, foi tudo culpa dessa diretoria que está aí. E esse Landim ainda quer dar um golpe no final do ano. Ainda quer dar um golpe para tentar mais um ano na presidência do Flamengo. Tá mais do que na hora de você vazar lá do Flamengo, Landim. Tá mais do que na hora de você vazar do Flamengo. Porque a única coisa de bom que você sabe de fato fazer é administrar dinheiro. Isso aí você sabe fazer. Mas o Bandeira de Melo também faria, muito bem. Porque quando você entrou, Landim, o clube estava no azul já. Porque o Bandeira tinha pago todas as contas. Eu tenho quase certeza que hoje, ele, mesmo sendo um presidente também banana como você, mas pegando agora as contas todas equilibradas, ele saberia lidar melhor com o clube do Flamengo do que você. Pelo menos com o futebol do Flamengo. Aí vamos para o técnico, que está à frente do Flamengo e não conseguiu dar um padrão tático para o Flamengo. Aí a gente pega um Olímpia, um time que se tivesse jogando o campeonato aqui do Brasil, estaria na Série B. Estaria disputando Série B do Campeonato Brasileiro. O Olímpia, que só o salário do Gabigol deve pagar a folha salarial inteira do Olímpia. Tá? Pegou um técnico semana passada. Um cara que é retranqueiro, manda o time bater, manda o time fazer cera, mas foi esse cara aí que deu um nó tático no Sampaoli. Esse Arce aí. Foi esse cara. Com uma semana à frente desse time medíocre do Olímpia, esse cara aí conseguiu dar um nó tático no Sampaoli. Montou uma retranca aqui no Maracanã para perder só de 1-0 e chegou lá, conseguiu virar um jogo que estava perdendo por 1-0, que no agregado já estava 2-0 para o Flamengo. O cara conseguiu virar o jogo e fazer 3 gols. O Flamengo não foi competente nem para levar para os pênaltis um jogo desse. Então, Sampaoli, você para mim já deu também. A tua incompetência já fala por si só. Todos os clubes que você passou pelo Brasil, você não ganhou absolutamente nada. Só que a gente ainda esperava que você fosse um pouco melhor do que o Vitor Pereira. Eu não vi diferença nenhuma do teu time pro do Vitor Pereira. Não vi diferença nenhuma. Eu acho até que em alguns casos o time do Vitor Pereira ainda foi melhor. Porque o time de Sampaoli só jogou 2 partidas boas até hoje. Nessas 30 partidas que ele já está à frente do Flamengo, o Flamengo só jogou bem 2 partidas. Contra o Fluminense pela Copa do Brasil e contra o Grêmio também pela Copa do Brasil. A Libertadores, o Flamengo começou a perder ela no primeiro jogo contra o Alcas. Ao Flamengo poupar jogador porque precisava disputar a final do potente campeonato carioca com o Fluminense. Um campeonato que, para todos nós rubro-negros, se pudessem acabar com esse campeonato, já ajudaria bastante a gente, porque esse campeonato não serve para nada, nem premiação tem. A verdade é essa, um torneiozinho que a gente fica brincando de jogar aí para levantar uma taça. Só isso. Para se caso passar o restante do ano inteiro não ganhando nada, aí pelo menos dizer que foi campeão carioca. Então,
Tudo errado o Flamengo esse ano. Tudo errado. Esse técnico tem que ser demitido? Sim. Mas eu quero que ele seja demitido? Não. Sabe por quê, torcedor? Pelo simples fato. Porque o próximo que vai chegar vai ser contratado pelo Marcos Braz. Outra, com que critério eles vão contratar o novo técnico? Vão ter que contratar um técnico agora que gosta do elenco? É isso? Esse é o critério agora para ser técnico do Flamengo. Ó, para você ser técnico do Flamengo, você tem que se dar muito bem com o Gabigol, você tem que se dar super bem com o Pedro, porque ele é um garotinho muito mimadinho, ele não gosta de ficar no banco de reserva. Olha, o Gabigol, você tem que ser amigo dele, porque o Gabigol, ele pode não estar jogando absolutamente nada, mas ele tem que ser titular, tá? Ele não pode ir pro banco, nem ele e nem o Arrascaeta. Porque eles fizeram um gol lá na final da Libertadores, o Gabigol fez gol, então ele não pode ser reserva. Esse é o atual Flamengo, torcedor. O Flamengo que não tem nada de profissionalismo no futebol. Nada. O Flamengo pode ter muito profissionalismo na parte administrativa. Isso é inegável, desde 2013. O Flamengo vem dando um banho na questão da administração. Em compensação, no futebol, é de um amadorismo assim de fazer pena, de dar pena. É uma coisa irritante. O jogo de ontem a gente sabia que mais cedo ou mais tarde a gente iria perder aquele jogo. Acho que todo rubro-negro sabia disso. Porque um time da qualidade do Flamengo, do elenco caríssimo que o Flamengo tem, fazer uma finalização é para pegar o técnico e demitir ele no aeroporto, ou melhor, no próprio vestiário. Chegar, chamar e falar assim, ó, tá demitido. Porque é inadmissível. O Flamengo com um monte de jogadores que já jogaram na seleção brasileira, que já jogaram na Europa, ter uma finalização contra um time de nível de Série B no Brasileirão. É inadmissível um negócio desse. Aí, saímos do treinador para chegarmos aos jogadores. Eu fiz questão, torcedor. Você que está aí da tua casa aí me assistindo, você que está aí, olha bem aqui. Eu fiz questão de botar essa camisa aqui, ó. Olha de quem é essa camisa. Do Zico. Esse cara aqui é meu ídolo. Eu tive o prazer de vê-lo jogar pelo Flamengo. Eu tenho 51 anos. Eu tive o prazer de ver o Zico jogar. Eu vi todos os títulos do Flamengo que o Zico conquistou. Brasileiro, Mundial de Clubes, Libertadores, Carioca. Se o Zico tivesse jogando ontem lá, ele estaria dando esporro em todo mundo dentro de campo. O Zico, ele era flamenguista na veia. O Zico não gostava de perder. O Zico estaria dando esporro. O Zico estaria mandando os caras correrem. O Zico estaria dando carrinho dentro de campo. Esses jogadores indolentes que vestem a camisa do Flamengo, eles não estão nem aí pro Flamengo. Sabe por quê, torcedor? Porque eles já estão com a barriga cheia de títulos. Nós precisamos de jogadores que tenham fome. O Paulo Souza falava isso. Ah, o Paulo Souza era um bosta. Pode até ser. Mas ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. Nós precisamos de jogadores que cheguem com vontade. Por que que ontem o Vitor Hugo entrou no jogo e entrou bem? Porque é da base. Aprende isso lá na origem. Aprende isso na origem. Hoje o que nós temos é um monte de jogador que não estão nem aí. O jogo de ontem acabou. Você viu algum jogador do Flamengo lamentando a derrota? Não. Não vi ninguém lamentando a derrota. O Flamengo perdeu de 3-0 no Maracanã para o América do México. Os jogadores saíram chorando de campo. Foi um dos maiores vexames do Flamengo. Só que aquele time ali, aquela derrota doeu. Mas aquele time ali, a gente sabia que era ruim. A gente sabia que era ruim. Tinha 2, 3 ali que sabia jogar. Renato Augusto, Renato Abreu e só. O restante era mediano para baixo. A gente sabia que mesmo que passasse pelo América do México, mais à frente a gente poderia ficar pelo caminho. Nós não tínhamos um elenco forte. Agora, o de ontem não. Nós temos um elenco para brigar por todas as competições da América do Sul.
E o que nós vimos ontem foi de dar vergonha. Os caras conseguiram tomar um gol de escanteio de um sujeito que é mais baixo do que eu. Eu tenho 1,70 m. O cara de ontem tinha 1,60 m e alguma coisa. O cara não precisou nem subir para cabecear a bola e fazer o gol no meio de 3 ou 4 jogadores do Flamengo. Ninguém foi competente o suficiente para marcar um anão quase. E para variar, se não bastasse tomar um gol de escanteio, e eu sempre falo assim, caramba, tomar gol de escanteio numa partida de futebol é difícil, cara. Não é sempre que você faz um gol de escanteio. Se você for fazer... Eu sou professor de matemática. Se eu fosse fazer uma estatística de quantos gols de escanteio saem por partida, é capaz de a gente ter, em média, de 1 para 10 partidas. O Flamengo conseguiu tomar 2 gols na mesma partida. Os caras não marcam ninguém. Ah, o Fabrício Bruno, ele é muito veloz. Tem uma perna gigante, mas não consegue levantar do chão para cabecear uma bola. Um time ridículo. Esses jogadores do Flamengo são ridículos. Todos eles, sem exceção. Nenhum deles que jogou ontem merece estar com essa camisa aqui. Nenhum deles. Então, torcedor, esse aqui, ó, esse é meu ídolo. Esse cara aqui. Esse cara aqui é meu ídolo. Esse cara aqui, praticamente, ele é uma entidade no Flamengo. Mas ele não foi só pelo futebol majestoso que ele jogava, não. Era principalmente porque ele era a verdadeira arquibancada encarnada dentro do campo. O Zico, ele pagava esporro para todo e qualquer jogador, não só pela moral que ele tinha, por ele ser o craque do time, não. É porque ele era Flamengo na veia. Esses jogadores aí, que passaram a vergonha de ontem, hoje eles estão nas mansões deles. E aí vai agora o meu recado para você que está aí me assistindo. Vamos deixar de sermos mais torcedores de jogador e passarmos mais sermos torcedores do Flamengo. Nós precisamos, torcedor, voltarmos a sermos o que éramos lá atrás. A gente precisa amar o Flamengo, não o jogador. Eu vejo determinados comentários no Twitter de esse time de jogadores campeões. Foram campeões. Ano passado. Esse ano eles colecionaram vexame. Aí, porque esse ano eles colecionaram vexame, eu vou passar pano na cabeça de jogador porque o ano passado eles ganharam a Libertadores? Não. Não. Não vou passar pano para ninguém. Não vou passar pano para ninguém. A gente precisa entender que a gente precisa torcer para o Flamengo, porque jogador vai embora. Jogador vai embora. Tá aí, ó. Tem clube aí, ó, interessado na contratação do Pedro, na contratação do Ayrton Lucas, na contratação do Léo Pereira. É porque o Flamengo hoje é um clube estruturado financeiramente. Mas pergunta para esses caras aí se eles querem continuar lá no Flamengo. Claro que não. Todo mundo quer fazer dinheiro lá fora. Não estou dizendo que ele está errado, não. O que eu estou dizendo é que eles não estão nem aí para o Flamengo. Eu não vi nenhum jogador do Flamengo se lamentar. Pelo contrário, eu não sou obrigado a ver esse bestarol desse Gabigol falando um monte de besteira ao final do jogo, dizendo que o Flamengo foi roubado. Quem foi roubado, Gabigol? Fomos nós, torcedores, que fomos roubados de realizarmos o nosso sonho, que era vermos o Flamengo numa final de Libertadores dentro do Maracanã. Que sempre foi o nosso sonho. O Maracanã é a nossa casa. Eu não tenho dinheiro, Gabigol, para viajar para Lima, para viajar para o Uruguai. Eu não tenho dinheiro nem para ser sócio do Flamengo. Eu não sou sócio torcedor do Flamengo porque eu não tenho dinheiro para pagar sócio torcedor do Flamengo. Porque aquele sócio torcedor do Flamengo absurdo que o Landim cobra, que só dá direito de comprar ingresso, aquilo ali só serve
para quem vai para todo jogo do Flamengo no Maracanã. Eu não posso ir a todo jogo do Flamengo no Maracanã. Eu não posso. Eu posso ir aos jogos do Flamengo de forma esporádica. Então, eu não tenho condições de pagar. Só que se o Flamengo tivesse na final da Libertadores desse ano, eu ia fazer um esforço comunal para eu estar lá no Maracanã para ver esse jogo. Nem que eu tivesse que madrugar no site do Flamengo para comprar o ingresso. Mas eu ia comprar. Porque era a única oportunidade que eu teria de ver o Flamengo. E vocês nos roubaram isso daí. Nos roubaram. Então, o meu recado aqui vai para você que está aí me assistindo. Vamos deixar de ficar bajulando jogador. Vamos bajular esse cara aqui, ó. Esse aqui a gente tem que endeusar esse cara. Zico. E acima de Zico, acima de Zico não tem ninguém lá no Flamengo. Só tem abaixo. Por isso que eu sempre falei essa frase e vou continuar falando ela aqui no meu canal. Doe a quem doer. O Flamengo já tem um rei, ele não precisa de príncipe. O Flamengo já tem um rei. E o nome dele chama-se Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico. O Pelé branco, como chamavam os europeus. Então é isso. Vamos parar de bajular jogador. Porque esses caras não estão nem aí para nada. Não estão nem aí. Faz beicinho, quando fica no banco de reservas, como é o caso do Pedro. Davi Luiz, que quer ficar dando firula para lá, firula para cá. O Gerson quer ficar dando toquinho para lá, toquinho para cá. Empina a bunda aqui, empina a bunda ali. O Everton Ribeiro, que é o capitão que não fala. Então tô de saco cheio desses caras aí. Tô de saco cheio de ficar bajulando esses jogadores aí. Só que não adianta a gente ficar pedindo cabeça de técnico dia sim e dia também. Porque esses jogadores aí, ó, com a barriga cheia de títulos, eles vão continuar mandando e desmandando lá no Flamengo. Até que um dia surja um presidente que de fato venha usar da sua posição de presidente para começar a cobrar de fato desses caras. Não existe cobrança deles. Não existe cobrança dele. Não existe cobrança da diretoria nesses jogadores. Não existe cobrança da torcida para esses jogadores. Eu já vi comentários no Twitter do tipo: não, eu não critico o Gabigol porque ele me deu uma Libertadores. Ridículo um comentário desse. Gabigol não deu nada sozinho, não. É igual, o Gabigol deu 2 Libertadores. Vem cá, o artilheiro do Flamengo na Libertadores do ano passado foi o Pedro. Se não fosse pelos gols do Pedro, a gente nem na final estaríamos. Então como é que Gabigol me deu uma Libertadores? Não, porra, quem deu a Libertadores foi o time, não o Gabigol. O Gabigol foi o cara que foi lá e fez o gol. Ele não deu uma Libertadores. Ele não deu. O Flamengo de 81, que era zilhões melhor do que aquele de 2019, zilhões melhor, tá? O Zico não jogou sozinho e nem ganhou nada sozinho. Tá? O Zico é o maior jogador da história do Flamengo e não foi ele que fez o gol do título do Mundial de Clubes. Então, se fosse assim, eu teria que ficar falando a minha vida inteira: eu não critico o Nunes porque o Nunes me deu um Mundial de Clubes. O Nunes fez 2 gols no Mundial de Clubes. Os 2 gols do Nunes teve passe do Zico. Nos 2 gols do Nunes. Quem ganhou foi o Flamengo, não foi o Nunes, nem foi o Zico. Então para com essa babaquice de o Gabigol me deu 2 Libertadores. O Gabigol não te deu nada, quem deu foi o time. Então para de ficar bajulando jogador que não está nem aí pro Flamengo. E comece a torcer pelo Flamengo, torcedor. Porque aí pode ser que a gente comece a mudar a história do Flamengo. Porque, como bem diz o Zico, o maior patrimônio do clube, o maior patrimônio do Flamengo é a sua torcida. O Flamengo é o que ele é hoje.
Graças, em primeiro lugar, ao Zico e depois à sua torcida. Então, quando você pensar em querer ficar bajulando o jogador, entenda que jogador é passageiro, mas o Flamengo não é não. E que possamos, em 2024, a gente voltar aqui para fazermos vídeo, não para ficar aqui falando desse tom, mas para enaltecer o clube de regatas do Flamengo. O pior vexame agora para a gente vai ser vermos o Botafogo campeão brasileiro e o Fluminense jogando a final da Libertadores, provavelmente contra o Palmeiras. Provavelmente contra o Palmeiras. E sabe lá, esse ano o Fluminense não sair da fila. Nós tínhamos tudo para continuarmos com a piada de Virgem da América. Ainda sermos aqueles que iam dar a pá de cal. Mas não, esse time indolente jogou fora todo o sonho do torcedor rubro-negro. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo aí. Cara, se tu não gostou também, paciência. Eu tô com tanta raiva, meu irmão. Tô com tanta raiva que eu não tô nem aí se gostou, se não gostou. A única coisa que eu peço é o seguinte, pô, se inscreve aí no canal. Isso aí eu vou pedir, porque meu canal é pequeno pra caramba e eu quero muito que ele cresça. Então, muito obrigado. Saudações rubro-negras e até a próxima. Fui.